contrária ao meio ambiente. Mas, de novo, quem me garante que isso vai ser sempre assim? Se entrar uma liderança autoritária com pensamento ambientalista, eu acho difícil. Eu só estou dando um exemplo. Seria uma contradição, mas que teria uma resposta ao tema do aquecimento global e dos problemas ambientais diferente, como a China está tendo, né? Ô Rômulo, aproveitando que você está falando da China, só uma pergunta que me veio aqui à mente. Por tudo que você destacou aí com relação aos chineses, a essa potência, falar mal da China tem sido um péssimo negócio. Por que estamos falando mal da China aqui no Brasil, então? Porque a China é tema das eleições dos Estados Unidos e é um tema importante da agenda do Trump. E, infelizmente, a agenda do Brasil está sendo influenciada por essa agenda do Trump, que nada tem a ver com a gente. Ou seja, voltando naquela resposta, né, de que sem Donald Trump no cenário mundial, estamos ainda mais no buraco, né? Eu acho que sim. Então, falando de Ásia, vamos falar um pouco das Coreias, né? Porque a Coreia do Sul foi destacada como o país que mais utilizou tecnologia na prevenção, né? Ele está confiando, inclusive, em soluções como um aplicativo que o governo rastreia a localização de novas chegadas no aeroporto, pulseira de rastreamento de localização obrigatória, né? Que são dadas para as pessoas que violam a quarentena, e até mesmo um sistema de você conferir se pessoas ao seu redor foram infectadas ou não, né? E aí, muita gente que defende a privacidade, né? Muita gente que está com medo do mundo se tornar, do livro 1984 do George Orwell realmente vir a virar a realidade, né? De ser criado um Big Brother. Essas pessoas estão questionando assim esses métodos da Coreia que, ao mesmo tempo, ao que tudo indica, foram bem eficazes, né? No caso da Coreia do Sul. O que você tem a dizer sobre isso, Rômulo? Eu acho que é o seguinte: as soluções da Coreia do Sul elas não se baseiam só nessas soluções tecnológicas. Na verdade, a Coreia do Sul passou pela experiência aí da SARS, da gripe suína. Então, era um país que já estava preparado para uma pandemia. Essa que é a verdade. Eu tenho uma colega de trabalho que serviu lá. Nas coisas dela, na casa dela, ela já tinha, porque era regra lá, um kit, um suprimento de máscara e desinfetante. Então, veja, que é uma tecnologia muito baixa, uma tecnologia básica, digamos. Então, a resposta da Coreia é uma conjugação de fatores culturais, de higiene pessoal, fatores históricos, porque ela passou por pandemia, então ela já tinha políticas bem disseminadas de controle de pandemia, e agora soluções tecnológicas. Mas eu te diria que as soluções tecnológicas elas respondem por uma parcela pequena da resposta da Coreia do Sul, viu? Ajuda, complementa, mas é um processo mais amplo do que esse. Como no Japão, é um processo parecido com o do Japão. No Japão, inclusive, que houve também um questionamento em relação aos dados, né? Pelo governo estar tentando abrir, de certa forma, e assim, houve a impressão, pelo menos a minha, de que o Japão, no começo, teve um discurso alinhado parcialmente com a relativização do vírus, né? E, enfim, o Japão hoje é um bom exemplo. Muito por conta dos Jogos Olímpicos, né, Rômulo? Acho que eles tentaram, de alguma forma, enganar ou colocar embaixo do tapete para ver se isso não influenciaria tanto, porque é um baita de um prejuízo econômico, querendo ou não, o adiamento, né, de uma Olimpíada, enfim. É exatamente isso. Veja, a gente pode traçar, se a gente conseguisse traçar um gráfico, claro que a gente não consegue, porque isso é uma resposta muito pessoal dos governantes. Mas se a gente conseguisse traçar um gráfico, a relação entre a capacidade do governante de barrar a pressão de setores da economia é diretamente proporcional
ao tipo de resposta que esse governante deu à pandemia, ao controle da pandemia. Então, no Japão, foi exatamente isso. A pressão econômica, e tendo as Olimpíadas como principal vetor dessa pressão, foi o que prejudicou a resposta do primeiro-ministro. Ele não teve capacidade de barrar essas pressões num primeiro momento. Posteriormente, não teve nem como continuar com essa posição, porque como as Olimpíadas são um evento coletivo, global, e vários países estavam enfrentando uma crise muito grave, não tinha mais jeito de ele esconder esconder no sentido de negar essa situação grave. Mas é isso, a pressão de setores econômicos é a que determinou como vários governantes responderam, pelo menos inicialmente, à crise. E a Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un, né, que teve toda aquela questão dos rumores da morte dele, de que ele não apareceu nas câmeras, não deu... A gente não, é o regime mais fechado do mundo, literalmente, né? A gente não faz ideia do que está acontecendo, mas mesmo assim é um país muito relevante, muito populoso, né? Tem muita gente lá. Você tem algum conhecimento do que está acontecendo lá, de quais são as movimentações, de como está o controle da Covid, ou realmente é impossível saber? Eu te diria que é muito difícil saber, é muito difícil. A Coreia do Norte é o país realmente mais opaco, junto aí com alguns países socialistas, é um dos países mais opacos do mundo. Então, é difícil, é muito difícil falar de qualquer dado lá. Eu te diria o seguinte, como a Coreia do Norte não está nos fluxos de movimentação de pessoas no mundo, é possível que tenha havido poucos casos mesmo. Então, se está isolado, não é difícil que tenha ocorrido poucos casos. Então, vindo aqui para casa, né? Vamos falar do nosso continente, América Latina. Seria o Alberto Fernandes, né, o melhor exemplo assim de contenção, o que ele fez na Argentina? Ou você tem alguns outros países que foram interessantes aí no combate nas políticas do Covid? E não sei, passa para a gente assim umas perspectivas dos países notáveis, assim, do que aconteceu de positivo, do que aconteceu de negativo, como você já mencionou no começo dessa entrevista em relação ao México, né, e a esquerda anticientifista do Andrés Manuel López Obrador, né? Enfim, conta pra gente um pouco da nossa casa aqui. Pois é, paradoxalmente é o local que eu tenho menos acompanhado, até pela distância, mas eu tenho a te dizer o seguinte, vários países aí conseguiram fazer um trabalho interessante, pelo menos segundo os dados, né? Então, Paraguai, Argentina, Costa Rica, pegando assim, o Rio Grande do Sul, que está ali na beirinha, né? Todos esses países e o Rio Grande do Sul, eles seguiram uma linha mais ou menos simples, que é transparência e antecedência. Então, antes de o problema se tornar grave, esses países adotaram políticas restritivas. Isso é muito difícil de se fazer, é muito difícil. Né? Porque antes de a coisa ser grave, você tomar uma medida como fechar as escolas, fechar os clubes, fechar shopping center. Agora, precisa de um pouco de coragem. Então, eu te diria o seguinte, os países da América do Sul e Central que conseguiram fazer isso, eles realmente barraram a pressão de alguns setores da economia. Uma espécie de loteria isso, né? Lá no início da política que esses países adotaram, provavelmente nesses mesmos países havia muitas críticas. Então, essa disputa ela vai haver sempre, e a gente tem que parabenizar esses países, né? Paraguai, Argentina, Costa Rica, que são os que eu acompanhei mais atentamente, assim, tem que parabenizar. Agora, a diferença entre uma política acertada e uma política desastrada, lá no início, era muito pequena, né? Hoje não, hoje com os hospitais lotados, com muitos casos, propagação comunitária, as políticas são totalmente diferentes. Mas assim, no início, a diferença era pequena. Você me pediu para citar alguns países exitosos.
todo mundo cita a Nova Zelândia. Mas, assim, tem mais países. A Nova Zelândia, Taiwan, própria Dinamarca, a Áustria, Singapura. Singapura depois teve um problema, uma segunda onda. Mas qual foi o ponto em comum dessas políticas? Eles fecharam cedo. Eles adotaram as políticas restritivas muito cedo. Muito cedo. Antes de a coisa virar grave, eles fecharam estabelecimentos, fecharam escolas, suspenderam as aulas. Então, garantiram que dentro daquele perímetro o vírus não se espalhasse. E, claro, fechar a fronteira, né? Como os países da América do Sul fizeram com o Brasil. Infelizmente, fechar a fronteira. Porque a propagação do vírus é de ser humano para ser humano, não tem mágica. E aí, Rômulo, eu já entro pelo menos na minha última questão aqui, porque acho que diplomaticamente falando você deve enxergar também toda essa questão do Covid como uma guerra, né? Como se o mundo estivesse enfrentando de fato uma guerra contra esse inimigo. E dentro disso, acho que algumas questões vão mudar, né? Não sei se para sempre, mas acho que por um período. Questões de imigração, questões de fronteiras, de pessoas talvez não conseguindo mais tanto isso, questões turísticas também, não sei, né? Será que teremos aí uma retomada em breve com relação a isso? Será que vamos conseguir realmente sair dessa nos próximos meses para que o mundo atinja uma normalidade com relação a essas questões de mudança de um país para o outro, de viagem de um país para o outro? Como que você imagina esse cenário? Olha, eu te diria o seguinte, Paulo. Infelizmente, até, a gente vai passar por um período curto assim, de mudança, de um novo normal, mas eu te diria que se a gente passar essa pandemia e recuperar alguma normalidade, as coisas vão voltar, as ruins e boas, vão voltar exatamente como elas sempre foram. E se o vírus estiver circulando ainda, a gente vai passar um bom tempo tendo ondas de coronavírus, porque me parece que as pessoas não vão alterar muito os seus hábitos, não. Mas serão os governos a limitar a circulação de pessoas. Talvez haja aí alguma limitação na concessão de vistos, mas eu desconfio de que assim que acabar o período de quarentena, o turismo, por exemplo, eu acho que vai ter até uma retomada assim, de uma demanda reprimida e vai ter um aumento muito grande no início. E aí novos casos, novas ondas, aí uma retração posterior. Eu não sei se as pessoas muito se conscientizaram da questão, sabe? Veja, não é que a gente vai voltar ao normal. Nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas, só que como o vírus ainda vai estar circulando, a gente vai pagar de novo um preço alto. Isso é o que eu acho que vai acontecer. E xenofobia no meio disso tudo? Assim, ela já é tão comum no mundo. Quem estuda política internacional sabe que isso é muito comum. Não está aumentando. Ela só está sendo visível. Mas isso é o que há. Xenofobia é um dos elementos aí de política internacional. Acontece todo dia, todo momento, em quase todos os lugares. Até parece pessimista isso, mas está aí. Vamos de considerações finais aqui no CorongaCast. Uma ótima entrevista com o Rômulo, diplomata brasileiro, hein, Léo Palhano? Cara, Rômulo, eu queria te agradecer imensamente por ter topado participar dessa entrevista. Eu aprendi muito, tenho certeza que nossos ouvintes também. Então, de coração, muito obrigado por essa verdadeira aula aqui que você deu para o Coronga. E espero poder conversar com você mais vezes. Grande abraço, Rômulo. Beleza, obrigado a vocês aí pelo convite. Espero que tenha sido útil para quem ouviu. E tomara que a gente passe aí essa crise da melhor maneira possível. Espero conhecê-los pessoalmente aí quando eu for ao Brasil. Muito bom. Rômulo Neves, diplomata brasileiro, professor atualmente no Paquistão, o corongado desta semana, desse episódio aqui. Um abraço, Rômulo, um abraço, turma. O projeto gráfico é de Lucas Piro. A gente volta na próxima aqui com o nosso CorongaCast. Valeu!